Olá, eu espero que esteja tudo bem. Eu sou Felipe Prolo e serei o seu professor na disciplina de Ética no primeiro módulo do curso de Produção e Locução da ETEC Padre Landel de Moura. Me apresentando rapidamente, eu tenho formação na área de Ciências Sociais, tenho licenciatura e bacharelado, também sou mestre em Sociologia e doutor em Antropologia Social. E também fiz esse mesmo curso que você está começando agora. Ano passado, eu já havia sido convidado para dar essa mesma disciplina e também em 2019 tive uma passagem pela Rádio Pampa. Bom, por que estudar ética em um curso técnico? Nós temos que pensar que você vai se formar como um comunicador ou comunicadora e que vai, obviamente, comunicar algo. Então, além da perspectiva técnica de produção e locução de um conteúdo, também há de se pensar sobre o tipo de conteúdo que vai ser transmitido e a forma como vai ser transmitido. Há de se pensar sobre os efeitos que esse conteúdo transmitido vai ter na vida das pessoas. Sejam as pessoas que recebem o conteúdo, sejam as pessoas sobre as quais se fala e também as pessoas com as quais se relaciona no processo de produção de um conteúdo radiofônico. Isso envolve colegas, também chefias, se for o caso de um trabalho em uma empresa. Bom, ética tem a ver com isso, é com a prática de interagir com outras pessoas, buscando a relação mais harmoniosa possível. Algo que não é fácil, não costuma ser fácil e também dificilmente deixa todo mundo contente. A ética é uma prática que envolve escolhas e, conforme nós vamos discutir ao longo dessa disciplina, também envolve responsabilidades. E nisso ela acaba tendo também a ver com a questão de cidadania do exercício de uma profissão. Mesmo que falar sobre ética possa fazer lembrar sobre os códigos de ética do jornalismo, assim como a códigos de ética de outras profissões, claro que isso vai ser mencionado, mas a ideia não é tratar de um código de ética do radialista. Não é a questão de fornecer para você uma espécie de manual de instruções, uma receita de bolo de como se portar. O objetivo acaba sendo de promover para você um espaço para reflexão sobre o tipo de comunicador ou comunicadora que você pretende se tornar. Para quem você pretende falar, o que você vai estar ou não disposto a fazer atuando nessa área e o tipo de relação que você quer estabelecer com seus colaboradores. Em um contexto no qual são usados muitos termos politicamente correto, politicamente incorreto, e cada um usa o conceito dando um significado diferente. É uma discussão na qual também se trata sobre os limites do profissional comunicador, se discute até se deve haver esses limites. Então são vistas muitas discordâncias, muitas polêmicas em torno de ações que têm consequências. E essas consequências de certos atos eles podem acarretar um prejuízo para o profissional comunicador, para a empresa para a qual trabalha, para os colegas de profissão e também para as pessoas sobre as quais se fala, prejuízos que podem ser profissionais ou mesmo mais amplos na vida de uma pessoa. Então, por isso, a questão de ética é sim uma preocupação que o comunicador deve ter em mente. Bem, para trabalharmos com essa discussão, nós vamos beber da fonte dela, que é a área da filosofia. A filosofia tem um campo específico que trata de ética, uma discussão que já tem lá muito tempo e dessa discussão que houve a base para a formulação da discussão de uma ética específica no campo da comunicação social. Bem, assim nós vamos tratar do conceito filosófico de ética. E nisso, a ética e moral são a mesma coisa? São diferentes? Como elas se relacionam? A prática da ética, ela se limita a se limita a fazer uma escolha entre certo e errado? Então são algumas questões que nós vamos aprofundar para discutir um pouco a amplitude desse conceito e as diferentes situações da vida com as quais nós podemos nos deparar que tenhamos que fazer essas escolhas.
Então nós vamos começar abordando algumas teorias filosóficas que tratam da ética, não existe só uma perspectiva, e nós vamos nisso também ver quais perspectivas acabaram influenciando mais a discussão posterior sobre a ética na comunicação social. Com isso, vamos entrar propriamente na discussão sobre ética na comunicação. Para isso, nós vamos começar tratando de aspectos que envolvem o processo de comunicação, esse processo de transmissão da mensagem, o processo de produção de conteúdo e principalmente nós vamos tratar da noção de objetividade. E discutindo, é possível a transmissão de um conteúdo, a produção de um conteúdo ser 100% objetiva, ser algo puramente neutro? Como é que fica a relação entre objetividade e subjetividade no campo da comunicação? Isso é algo que nós também vamos conversar durante esse curso. Bom, no começo desse vídeo eu falei que ética envolve escolhas e também envolve responsabilidades. E na medida em que é possível fazer escolhas é porque há um determinado grau de liberdade para isso. Então, a discussão sobre liberdade também será feita e tem relação com essa perspectiva da ética. Nisso, e especificamente na área da comunicação, nós vamos também tratar de alguns conceitos, como liberdade de expressão, algo que constantemente acaba sendo tema do debate público, e também liberdade de imprensa. Esses dois conceitos significam a mesma coisa? Qual seria a relação entre esses dois conceitos? É algo que também nós vamos explorar no decorrer do curso. Bem, sobre a condução das aulas, elas serão basicamente expositivas, mas também vai contar com a apresentação sua e dos seus colegas meio a debates que vamos fazer. Eu pretendo levar alguns áudios e vídeos de algumas situações na área da comunicação, mais especificamente, que geraram polêmicas, geraram muitos debates e que servem justamente para suscitar essa discussão que pretendemos ter nessa disciplina. Quanto às avaliações, serão feitas obviamente e pretendo fazer todas elas em sala de aula, com exceção dessa primeira, que eu já peço agora através desse vídeo, nesse momento de distanciamento que nós temos, que nos impede de realizarmos as aulas presenciais. Bom, talvez você já tenha ouvido falar do filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella. Ele sugere 3 perguntas que nós podemos responder quando estamos diante de alguma escolha a ser feita e estamos preocupados em uma perspectiva ética, que são: eu quero, eu posso, eu devo? Segundo Cortella, se você conseguir responder sim para as 3 perguntas, você pode tomar essa decisão sentindo aquilo que ele chamou de paz de espírito. A minha proposta, nesse momento, é que você use essas questões, não é obrigatório, mas pode servir como um guia para fazer uma reflexão a respeito das escolhas e consequências de escolhas da personagem de um filme que eu peço que você assista. O filme que eu sugiro se chama A Escolha de Sofia, protagonizado pela atriz Meryl Streep. Escolha de Sofia, talvez você já tenha escutado esse termo, ele remete a um dilema muito específico que também é tratado na área de filosofia. Assim como também, eu não sei se você já ouviu falar sobre o dilema do trem e algumas discussões intermináveis dentro desse exemplo. Escolha de Sofia também é um exemplo que pode suscitar discussões intermináveis e é muito interessante para pensar sobre essa área da ética. Então a minha indicação é que você assista esse filme e faça uma reflexão mais ou menos com um limite, mais ou menos uma página. Não precisa ser mais do que isso, e eu tenho convicção de que você tem mais a dizer sobre um assunto do que o equivalente a 2 ou 3 linhas. Caso você tenha dificuldades em achar esse filme, eu indico outro que vai de alguma forma numa linha semelhante a essa temática da ética no filme Escolha de Sofia, que é o filme chamado Efeito Borboleta. Ele também pode servir para essa reflexão e talvez seja mais fácil para você encontrá-lo nesse meio tempo. Então, um pequeno texto, mais ou menos uma página,
fazendo uma reflexão sobre as escolhas feitas pelo personagem, as consequências dessas escolhas e também pode agregar nessa reflexão o que você entende que faria no lugar daquela personagem, naquela situação em que ela se encontrava. Acredito que isso já pode servir como um exercício inicial para pensar a respeito da ética e também já com isso consigo ver um pouco como a turma tem, em geral, entendido o conceito de ética que nós vamos aprofundar teoricamente durante o curso. Qualquer dificuldade em achar em algum desses filmes que eu indiquei, ou tenha sugestão de algum outro que você tenha visto que entenda que tem muito a ver com essa discussão sobre ética, ou qualquer outra dúvida, você pode conseguir com a escola o meu contato. Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvidas e receber qualquer sugestão que você tenha a respeito. Então, eu deixo um abraço, espero que todos fiquemos bem agora durante as próximas semanas e que possamos nos ver o mais breve possível quando for seguro para isso. Tenha uma boa semana.